Amém, irmãos. Amém. Estava até no meu coração de dar continuidade naquele estudo, né, que temos feito do Sermão do Monte, né, Mateus 5, 6, 7. Mas, devido ao tempo também, e aquilo que o Senhor tem movido nessa noite, né, os nossos corações, mediante os testemunhos, né, assim, tem me vindo ao coração outras palavras, né, e não vou tomar muito tempo, né, mas fortalecer aquilo que o Senhor já tem trazido nessa noite, né, também, assim, é a mesma experiência que o Jeremias falou. Eu fiquei muito feliz de saber que os irmãos iriam, né, para Paranaguá, de realmente investir as férias, de estar em comunhão, estar com os irmãos, né, e isso é algo assim que eu creio que os irmãos receberam muito, muito mais, além do que podiam imaginar, né, em vida, em testemunho, em comunhão, em graça, em amor. E realmente isso confirma o fato de que a comunhão gera muita frutificação na nossa vida. A comunhão traz muita vida. Quanto mais comunhão, mais vida, né? Quanto mais contato, mais reciprocidade, né? Que é eu corresponder ao outro, mais vida, né? Então, confirmando esse fato, né? Me chamou a atenção também a palavra que Claudete lembrou, que o Erwin trouxe, os irmãos trouxeram para esse ano, um aviso, né, que será um ano difícil, e o Senhor, Ele traz uma palavra. No momento que Claudete estava falando, né, eu me lembrei de Aniceto. Ele dizia assim, que o Senhor dá a previsão e a provisão, né, Ele dá a previsão, Ele anuncia para nos guardar daquilo que virá, é uma anunciação para nos prevenir, né, para nos guardar. E Ele mesmo nos dá a provisão para aquele tempo. Ele nos provê, né, para poder passar por aquele tempo. Então Ele dá a previsão e a provisão, né? É o Deus que nos anuncia. Então, claro, ouvindo isso, né, que nossos corações estejam fortalecidos no Senhor, estejamos cada vez mais unidos, né, aos irmãos, unidos em amor. Eu queria ler uma palavra aqui sobre isso, né, sobre a comunhão. Eu tenho meditado em algumas coisas, e dentre as coisas que eu estava meditando essa semana, uma palavra que eu não trouxe aqui, né, mas eu fui separando vários versículos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde fala de hospedar, de hospitalidade, né? Eu encontrei alguns versículos, algumas ênfases nisso, né? E claro, em meio a esse tempo, no momento agora, né, em que os irmãos estão empenhados aí em hospedar, né, já pensando na hospedagem dos irmãos que virão no retiro, né, no carnaval, os irmãos têm se prontificado a isso, os irmãos vão se preparando, né, lá em casa também, se preparando para receber, faz isso, ajeita aquilo, pensando, né, já na hospedagem, né. E realmente há muitos versículos mais do que eu imaginava que tinha, né. Não os trouxe aqui, né, era o que eu estava meditando ainda. Mas vendo o testemunho, eu me lembrei desse texto aqui em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 7. Então, eu queria nessa noite reforçar isso, né? A importância da comunhão, né? Realmente vale a pena cada real investido, né, nessas coisas que, claro, é um gasto com passagem, com viagem, mas o que se recebe de volta são coisas que não tem preço, que não dá para calcular, né, o que se recebe na comunhão. E isso, claro, não só a comunhão com os irmãos de fora, de ir numa viagem, mas também aqui, né, entre nós, na localidade, nas casas,
nas reuniões da igreja, em todos os acontecimentos, né, que a igreja está. Olha só essa palavra, irmãos, 1 Pedro 4:7. Ele diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ele faz um anúncio que está chegando na reta final, está chegando o fim de todas as coisas, né? Mesmo o apóstolo Pedro aqui, ele diz também, em uma de suas cartas aqui, não lembro se é essa primeira ou a segunda, que o Senhor virá como a estrela da manhã, né? Na segunda carta dele, 2 Pedro, ele também diz, 2 Pedro 1, no versículo 19, 2 Pedro 1, 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, Cristo está voltando, né? Está próximo ao fim de todas as coisas. Voltando aqui, 1 Pedro 4:7, ele diz, está próximo ao fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Alguém sóbrio é alguém que não está sob o efeito do vinho. A Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho, né? Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. As pessoas estão entorpecidas, embriagadas com esse mundo, né? As pessoas estão com seus sentidos afetados. Quando a pessoa está embriagada, ela não tem os reflexos que deveria ter, não tem os sentidos naturais ali funcionando normalmente, ela fica afetada. Ela perde a sua orientação, né? A pessoa muito embriagada, muito bêbada, não consegue andar numa linha reta. Você vê ela cambaleando, variando. Então, um cristão que ele não está cheio do Espírito Santo, mas ele está sendo influenciado pelo vinho desse mundo, ele também fica vagueando, ele não consegue estar firme. Aqui fala, devemos ser sóbrios, a sobriedade, né, diante do Senhor, sem ter os nossos sentidos afetados pelo mundo. E fala em vigiar em oração. Vigiai em oração. Jesus disse, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso devemos vigiar e orar. Mesmo a carne sendo fraca, aquele que vigia e ora não cairá em tentação, ele não vai ceder à tentação. E ele também, Jesus nos ensinou a orar dizendo, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nós devemos vigiar, orar e pedir ao Senhor que não nos deixe cair em tentação. Mas no versículo 8, leia aí, 1 Pedro 4:8, ele diz assim, mas sobretudo, é algo que vem sobre as outras coisas. Ele diz que isso aqui nós devemos guardar sobre tudo. Mas sobretudo tende ardente caridade ou amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha só, irmãos, que interessante, ele fala assim, um ardente amor. A palavra ardente, né, lembra de fogo, de algo aquecido. O amor, ele não deve esfriar, ele deve ser quente, aquecido. Um amor ardente, não é algo frio. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, né? Isso é o mundo.
Mas a palavra de Deus também diz, em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, o amor está derramado em seus corações. Então, Pedro está escrevendo e dizendo: olha, irmãos, sobretudo, tende ardente amor, e uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E ele diz no 9: sendo hospitaleiros uns para com os outros, uns para os outros, sem murmurações. Que coisa, né? Devemos ter sempre ações de graças, né? Sempre agradecer. A hospitalidade, ela é uma prova, é um desafio, né? Aqueles que hospedam. Estava lendo lá um texto, Paulo escrevendo aos Romanos, acho que no finalzinho da carta, ele cita alguém e diz assim que ela tem hospedado a muitos. Graças a Deus tem muitos irmãos aqui, em geral toda a igreja aqui tem hospedado a muitos. Amém, glória a Deus. Porque mesmo nós sendo poucos, né, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, tem nos dado muitas vezes, né, a oportunidade de receber muitos irmãos, de recepcionar. Comparando, eu que já tenho mais tempo, né, caminhando, comparando com antigamente, nos últimos anos aqui no Friburgo tem vindo muito mais irmãos e nós temos ido muito mais a muitas localidades. O fluxo aumentou de comunhão, né, de transitar entre as localidades, e isso tem trazido crescimento, tem trazido muito mais, né, crescimento espiritual. Eu falei na semana passada que o crescimento ele vem pela alimentação, né? Obviamente a criança vai se desenvolvendo porque ela está se alimentando bem. O crescimento espiritual ele vem de se alimentar com frequência, né? Assim como a alimentação natural. Não adianta você, a criança, eu vou deixar a criança 3 dias sem comer, loucura, né? E depois eu vou pegar a comida toda de 3 dias e vou dar no 4º dia. Não existe tal coisa, né? É uma anomalia, uma coisa fora do comum, vai trazer problemas, doenças. Então, espiritualmente também, nós precisamos nos alimentar todos os dias, com frequência. Isso é uma normalidade para um crescimento espiritual. A correção, ela não é diretamente ligada ao crescimento. Não é a correção. Exatamente. Assim como a criança não é dando varadas, eu corrigindo, colocando de castigo, que ela cresce mais se alimentando, né? Mas às vezes precisa ser corrigida porque não quer comer, né? Às vezes o Senhor nos corrige porque não estamos nos alimentando, não estamos tendo comunhão, e o Senhor quer que estejamos no lugar onde Ele quer que estejamos, para ali sermos alimentados, sermos abençoados e crescemos uma vida normal e saudável, né? Então veja bem que Pedro, falando sobre o fim, ele alerta, né? Ele diz, já está próximo o fim de todas as coisas. É como que ele trazendo um resumo. Está chegando ao final, irmãos. Cristo está voltando. O que ele diz? Qual é o conselho? Que os irmãos estivessem cheios de amor. O amor vai guardar. O amor cobre multidão de pecados. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Está escrito também em Tiago, né? Então, Pedro também fala da hospitalidade, que eu estava dizendo, né? Eu ia ler um texto. Alguém achou esse texto? No final de Romanos. Eu estava vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Romanos 16.
Eu ia ler esse texto aqui sobre hospitalidade, sobre hospedar. Romanos 16, verso 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Irmãos, ela serve ao Senhor, serve na igreja, né? Você deseja servir ao Senhor? Você tem servido ao Senhor? Servimos ao Senhor na igreja, né? Junto aos irmãos. Onde é que eu posso servir a Deus hoje? Onde é que eu posso servir a Cristo hoje? O que eu posso fazer por Cristo hoje? Eu posso pregar o Evangelho àqueles que não conhecem, amém? Mas eu posso estar com aqueles que servem ao Senhor, e se eu estiver amando e servindo aos irmãos, eu estou servindo a Cristo. Essa irmã, Paulo disse, a qual serve na igreja que está em Cencreia, era uma localidade. Então ele está recomendando, né, essa irmã, dizendo que recebam ela no Senhor, né, verso 2, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Por quê? Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Era uma irmã que hospedava muita gente, olha só. Né? Então Paulo a recomenda para que também ela fosse muito bem ajudada, cuidada, e se precisasse de qualquer coisa, que ela também fosse ali socorrida, né? Então há muitas saudações aqui de Paulo. Como nós lemos essas saudações pessoais, citando irmãos, irmãs, ou como nessa noite, né? Talvez alguém estivesse nos visitando nessa noite, uma denominação que está acostumada com uma certa liturgia e organização. Talvez alguém poderia dizer assim, puxa, mas os irmãos estão contando coisas assim, parece pessoais, um testemunho pessoal de coisas, de acontecimentos. Ah não, no culto não pode ter lugar essas coisas. Eu sei que existe isso. Mas só que a reunião da igreja é uma reunião da família de Deus que toma o seu nome. Somos uma família. Então é normal e sentimos alegria de ouvir os irmãos. Sentimos alegria, isso eu vejo como totalmente natural, né? Nos alegramos. Quando o irmão se alegra, nós também nos alegramos. É uma reunião de família. Então é estranho quando alguém pensa assim, possa pensar que às vezes a reunião da igreja, alguém pensa assim, puxa, mas eu tenho que ir em toda a reunião da igreja. Não é questão de estar de reunião em reunião, isso é religiosidade, eu tenho que estar em todas as reuniões. Mas é uma reunião de família. Você não tem prazer de estar com a sua família? Então é algo muito natural. Veja bem, Jesus morreu, ressuscitou, esteve ali 40 dias com os discípulos, né, falando do reino de Deus, e depois ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. A igreja, no livro de Atos, capítulo 2. E aí eles começaram a viver de uma certa maneira. Jesus não deixou para eles algo escrito, uma apostila da maneira como eles tinham que se reunir. Não ficou para eles um manual escrito, olha, agora é recomendável que vocês se reúnam 3 vezes a semana, 4 vezes a semana. É recomendável que vocês tenham uma reunião de oração, uma reunião de ensino, uma reunião de isso, daquilo. Não deixou nada organizado nesse sentido. Mas eles começaram a querer estar juntos. Por quê? Quem mandou isso? Quem proibiu isso?
Agora eles começaram a querer estar juntos todos os dias, porque alguém mandou, porque alguém obrigou, não, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Era a vida deles, eles não conseguiam mais viver sozinhos, isolados. Agora eles tinham tudo em comum. Agora eles olhavam para as necessidades dos outros, eles não viam cada um a sua própria necessidade. Então cada um considerava de todas as coisas que possuía, ninguém dizia isso é meu. Desapareceu o egoísmo, eles começavam a olhar para o outro, porque todos foram cheios do Espírito Santo e vazios de si mesmos, cheios do Senhor. Então a reunião da igreja é uma coisa muito natural, é muito normal, é um desejo de estar juntos, não porque alguém obrigou, porque é uma obrigação. É natural dessa vida nova que a gente recebeu, de querer estar junto, de amar os irmãos, de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estar juntos, é uma alegria ouvir os irmãos, né? Eu recebi vários áudios longos, né? Do irmão Benedito, né? Mandando vários áudios, depois eu corto aqui. Mas ele mandando vários áudios. Ele falou, Iata, irmão Iata, o que aconteceu? Que esses anjos de Deus vieram aqui em Paranaguá? Está falando da família dele. Dizendo, esses irmãos são do céu, esses irmãos não. Meu Deus, esses irmãos aqui, eles são muita bênção. Daqui a pouco ele manda outro áudio falando de novo. Assim. Então eu glorifico ao Senhor, né? Sim, vocês são uma bênção, né? Glória a Deus pela vida de Deus na vida de vocês, amém? O Senhor continue abençoando essa extensão, né? Ele ficou muito feliz, né? Ficou numa alegria. E outros irmãos também que eu ouvi testemunho, né? Se alegraram muito de vocês terem estado lá, né? Se esforçado, né? Para estar junto, a comunhão, a viagem. Realmente vale a pena. Essa é a nossa vida, né? Não tem como tirar isso, né? É uma alegria estar junto, é uma alegria, né? Hospedar, não só ser hospedado, mas também hospedar, né? E eu tenho meditado, né? Uma coisa aqui que eu li aqui em 1 Pedro, né? Mais uma vez sobre isso do tende ardente amor de uns para com os outros. E eu tenho meditado sobre um outro assunto, uma outra meditação, algo que o Senhor falou aqui na reunião dos homens, sobre o combate de Cristo, ali o contraste da vida de Jesus com os religiosos da época. Né? Há muitos embates ali, combates. A vida de Jesus incomodava muito os religiosos. A vida de Cristo, ela, para os aflitos, os necessitados, aqueles que viviam com fome e sede, né? Como foi dito aqui, dos bem-aventurados os pobres de espírito, para esses que estavam sobrecarregados, os pecadores ali na época de Jesus, a vinda de Cristo foi um grande alívio, refrigério para eles. Foi uma salvação maravilhosa. Mas para os religiosos, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, a vinda de Jesus era um incômodo. Sabe por quê? Porque a luz resplandece nas trevas. As trevas não compreenderam. Porque o fato de Jesus amar como ele amava, expunha, revelava o quanto que estava faltando de amor nos religiosos. Porque enquanto não tinha ninguém amando de verdade, parece que estava tudo certo. Porque não tinha referência. Ninguém sabia como é que era, como que tinha que ser, como que era algo agradável a Deus. Não tinha ninguém. Cristo não tinha vindo. Estava tudo daquela maneira. Parecia que estava tudo normal. Era como eles estavam acostumados. Mas aí vem Jesus e ele é movido de íntima compaixão. Ele cura um leproso.
Ele cura um cego, ele se compadece do aflito, ele cuida, ele ama, ele liberta. Isso evidenciou o quanto que faltava de amor naqueles religiosos. Então eu tenho meditado e pedido a Deus, pedido ao Senhor, que o Senhor me mostre, assim, como podemos nos guardar de sermos religiosos. Porque essa tentação de virar alguém com um coração endurecido e religioso é uma tentação que sofrem os cristãos, nós aqui. Não é a pessoa que está no mundo. Mas aquela pessoa que já saiu do mundo, que o Senhor converteu, e você está na igreja, salvo, caminhando com os irmãos, nós sofremos essa tentação de, em algum momento, achar que já somos alguém, que temos alguma coisa, que podemos. Aquelas pessoas ali da época de Jesus eram religiosos. Então eu tenho meditado sobre características daquelas pessoas que foram se tornando religiosas endurecidas. E uma das coisas é a falta de amor. Eles não tinham amor, não tinham misericórdia. Jesus diz para os religiosos ali: ide e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Eles não amavam, eles não perdoavam. Então, a distância que alguém vai ficando longe, distante do quebrantamento, do amor, do perdão e da misericórdia, essa pessoa está ficando mais parecida com um fariseu. O Senhor tem misericórdia de nós. Então é uma medida, uma das coisas assim, como um termômetro que podemos medir e ver se estamos ficando meio religiosos. A falta desse ardente amor de uns para com os outros. É por isso que a comunhão nos guarda, irmãos. A comunhão nos guarda da soberba, do orgulho, da vaidade. Só na comunhão. Nós sozinhos, nós vamos ficar nos achando alguém, ou pensando que somos muito importantes, que não precisamos dos irmãos. Mas nós precisamos muito, uns dos outros. Eu preciso muito da igreja, dos irmãos, preciso de cada um dos irmãos. Eu preciso estar na comunhão, estar nas reuniões. É uma questão de necessidade. Eu preciso estar. Então ele diz aqui também no verso 10, 1 Pedro 4,10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você vê que todas essas palavras aqui, elas estão relacionadas ao convívio, à comunhão. Se você tem dons, de que adianta você ter dons se você não vai administrar os outros? Aqui diz, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros. Um bom dispenseiro é aquele que reparte, que dá, não é aquele que retém. Só passa por você, vem do Senhor, passa por você e chega no outro. Você é um canal que passa por você. É como o dispenseiro aqui, como o garçom, Ele vai lá na cozinha e ele pega aquele prato que foi feito pelo chefe da cozinha, só passa por ele e ele entrega para alimentar alguém. Ele em si mesmo não prepara alimento. Não é ele que alimenta, ele só é um canal, ele só transporta. Que sejamos assim, bons dispenseiros, que venha de Deus para nós e passe de nós para o outro. Então, tudo isso está relacionado no convívio, Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros
da multiforme graça de Deus. Essa graça de Deus, ela é multiforme, né? Há muitas maneiras, dispensações, há muitos dons, né? Há muitos ministérios, há várias, né? Tem outras listas aqui, uma lista ali em Romanos também, fala dom de socorro, é um dom, né? Lembrando agora, o dom de socorrer. Eu vou pegar essa lista aqui só para falar algumas coisas assim práticas aqui. Então há muitas maneiras, né, de cooperar. Aqui em Romanos 12, Romanos capítulo 12, a gente tem aqui algo muito simples, muito prático. A gente tem aqui uma lista ali de limpeza do salão, né? Esse ano que se iniciou, né? Coloque diante do Senhor, participar também daquela lista, se você já participou, parou, não sei, nunca participou, né? Eu quero participar, coloca um dia ali, eu quero um dia limpar o salão também. É uma coisa, é uma tarefa, né? Também é importante, porque tudo que é para o Senhor é importante, porque o importante é o Senhor. Tudo é importante, né? Então, há pessoas ali já numa lista, mas pode ter mais pessoas ali. Um exemplo, uma coisa simples, né? Aqui em Romanos 12, verso 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui há várias situações aqui, né, de ministério, de servir. Não é só questão de apóstolos, profetas, mestres, né, pastores ou presbíteros, diáconos, mas aqui fala de servir, de ministrar, é servir, se doar, ensinar. Só dá para ensinar se houver outras pessoas. Exortar, depende do outro, né? Exortar uns aos outros, repartir com o outro, presidir. Tudo é no coletivo, irmãos. Exercitar misericórdia. Como é que você vai exercitar misericórdia sozinho? Tem que ter alguém que é alvo da misericórdia. E alguém a quem você possa exercitar misericórdia é alguém que está precisando dessa misericórdia. É alguém que talvez outro vai ajuizar ele e você vai usar de misericórdia. É alguém que precisa ser perdoado, amado. Tudo isso depende da comunhão, né, de estar juntos. Eu falei aquela hora socorros, onde que está aqui? Está no 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 é uma lista também de coisas aqui. Versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então ele fala algumas coisas aqui, né? Dons de curar, socorros. É o dom de socorrer o outro,
né? Você tem o dom de socorro? Você já socorreu alguém? Como é que você vai exercer esse dom? Alguém está precisando de socorro, precisando de ajuda, para que entre em operação esse dom na sua vida. Se prontifique a ajudar, né? Então são algumas experiências aqui relacionadas a serviço, a muitas coisas na igreja. E eu queria só terminar aqui contando uma experiência que eu contei na semana passada, né, para terminar essa parte aqui, que foi o testemunho do irmão Atmani, que ele falou com uma irmã. Uma irmã chegou para ele e disse assim: irmão Nick, olha, não está adiantando eu ler a Bíblia, porque eu leio e tudo que eu li eu esqueci. Eu leio, depois eu não lembro de nada que eu li. Então não está adiantando eu ler a Bíblia. Não adianta eu ler a Bíblia, eu vou parar de ler a Bíblia, porque eu não consigo lembrar. E aí o Atmani falou, eles lá na China, eles comem muito arroz, e eles usavam, né, hoje em dia acho que não se lava mais, mas antigamente lavava o arroz, né, naquele escorredor de arroz, que é furado, a água passa por ali, você vai jogando água, o escorredor segura o arroz e passa a água. E, né, usa também o escorredor de macarrão, né? Então, na medida que a água vai passando, né, o arroz vai ficando limpo. E o escorredor vai ficando limpo também, né? Então, o Atmani disse para aquela irmã: olha só, não é que porque você acha que está esquecendo tudo que você leu, que não está fazendo efeito na sua vida. A palavra que você está lendo está passando por você, está te limpando, está te lavando, assim como a água passa no escorredor de arroz, está lavando o arroz. Então eu falei na semana passada, né, aquela palavra que diz a lavagem da água pela palavra. Todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa foi a primeira experiência que você teve. Você foi lavado dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro. Mas agora a Bíblia fala de uma outra lavagem da água pela palavra, na igreja, na comunhão. A palavra está lavando, a palavra está nos lavando. Então você vai dizer assim: ah não, eu fui na reunião, mas eu não lembro de nada que eu ouvi. Ah, então não adianta ir na reunião, porque eu não lembro de nada, eu não anotei nada, eu não consigo gravar nada. Então não está fazendo diferença na minha vida. Isso é uma mentira. Está fazendo diferença sim, porque a palavra está passando por você. Você está ouvindo, o seu espírito está sendo vivificado, está recebendo. A palavra é espírito e vida. Você está recebendo fortalecimento no seu interior. Você está sendo vivificado. E você está mudando, está sendo transformado. Às vezes, quem percebe mais a diferença do quanto você está crescendo, desenvolvendo, são pessoas que não veem vocês há mais tempo. Eu ouço testemunhos, as pessoas falam: puxa, aqueles irmãos em Friburgo, irmão fulano, irmão ciclano, irmão... Ou seus filhos, eu lembro, seus filhos eram pequenos, tinha jovens, né? Eles eram pequenos, como eles cresceram, como eles amadureceram, não só crescimento de estatura. Puxa, como fulano amadureceu, fulano cresceu, porque não vê há mais tempo. É a mesma coisa, talvez a Letícia não perceba tanto o Levi crescendo, porque ela vê toda hora, todo dia. Mas quando encontra um parente que ficou, né, meses sem ver o Levi, fala: nossa, como esse menino está grande, como ele está crescendo. Não é assim que acontece? Então a mesma coisa não está sendo em vão você ouvir a palavra de Deus. Não é em vão você estar nas reuniões. Não é em vão ouvir a palavra de Deus. Parece que não está fazendo efeito, mas está. A palavra está operando. A palavra está te lavando. Amém? Então permaneça, continue, permaneça. E você não vai percebendo, mas as outras pessoas ao redor vão percebendo.
Você está crescendo, você está amadurecendo. Se firme, continue no lugar onde Deus te colocou, né? Esteja unido àqueles aos quais o Senhor te uniu e te ligou, criou uma ligadura e um vínculo. E o desenvolvimento virá, o crescimento espiritual vem, a maturidade vem por estar no lugar onde Deus escolheu e se alimentando do alimento que Deus dá, o crescimento vem. Amém? Essa palavra que eu queria deixar, né, fortalecendo, encorajando os irmãos a estarem cada vez mais em comunhão com as outras localidades, né? Vale a pena todo esforço, né? E também vamos se empenhar também de receber os irmãos, né? De recepcionar, nos desdobrar aí para também receber os irmãos como a Cristo, como ao próprio Senhor. Amém.